Depois de uma campanha inspiradora, propositiva, de um debate transparente sobre os problemas da capital mato-grossense, de uma campanha que se destacou e obteve mais de 147 mil votos, mas não conseguiu, por pouco, superar a candidatura da direita bolsonarista do polêmico deputado federal Abílio Brunini. Conversamos hoje com o petista Lúdio Cabral sobre o presente e o futuro da esquerda em Mato Grosso. Deputado Lúdio Cabral, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse papo sobre a esquerda, sobre este momento pós-eleição, começo de ano, falar sobre as perspectivas da esquerda, da centro-esquerda, neste momento aqui em Mato Grosso. Muito obrigado por estar aqui comigo. Ô Mauro, eu é que agradeço, tá? Muito feliz por estar aqui com você e sempre bons os nossos papos. Eu falei agora há pouco na abertura que faltou muito pouco, né? Você fez mais de 146 mil votos, a diferença foi pequena, e você fez uma campanha agora para as eleições de outubro passado, muito propositiva, muito inspiradora, muito transparente, muito ética, e que realmente chamou a atenção de todo mundo. Quer dizer, embora você tenha perdido a eleição, eu não sei se perdeu, porque a gente fala, tudo tem seu tempo, né, Lúdio? E talvez esse seja o momento do Abílio, até para ele ter a oportunidade de provar o que veio, e talvez até ajudar a mudar um pouco o perfil de pensamento das pessoas, enfim, na direção do que é a democracia, do que é a centro-esquerda, do que é o não extremismo na política, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a sua campanha foi extremamente didática, na linha de mostrar como deve ser feita uma campanha, como é que o candidato se prepara, enfim, que tipo de discurso é o discurso correto, né? Enfim, e eu queria que você fizesse uma avaliação. Por que você perdeu a eleição, na sua opinião? Já fez uma leitura, já teve um tempo aí para avaliar, enfim, a que você atribui a derrota nas eleições do ano passado? Mauro, primeiro, assim, é importante destacar algo que você já disse. Nós não vencemos as eleições, mas essa eleição ela foi um aprendizado importante e um acúmulo de forças para o futuro. Não foi uma vitória eleitoral, mas foi uma vitória política. Nós começamos a campanha, primeiro, com uma demora importante na definição do meu nome como candidato do nosso arco de partidos. Eu, embora tenha me apresentado como pré-candidato em setembro de 2023, eu enfrentei um processo interno no PT de debate, e essa é uma característica positiva do PT, que é a consulta à sua base, aos seus filiados, e depois dentro da federação, onde está o PT, o PCdoB e o PV. Você sabe que no PV o Estopa também era pré-candidato, era o atual vice-prefeito, né, era o vice-prefeito à época. Nós vivemos um debate sobre se a nossa campanha, dependendo do candidato, e eu deixei muito claro que só seria candidato para representar um projeto de mudança da realidade da nossa cidade. O meu nome só se confirmou no finalzinho de junho. Eu tive, na verdade, apenas o mês de julho para realizar a nossa pré-campanha e enfrentamos uma eleição muito difícil. Eu comecei, as pesquisas me colocavam sempre em terceiro lugar, comecei ali na casa dos 13%, 14%, e tinha muito claro, primeiro, que eu
disputava a eleição para vencer. O objetivo era a vitória eleitoral. Mas para vencer, nós tínhamos que vencer uma barreira importante, que era a barreira do antipetismo em Cuiabá. Se a gente toma como parâmetro a eleição de 2022, o Lula teve 39%, o Bolsonaro 61%. Para ser vitorioso, eu teria que ter 50% mais um dos votos na eleição. Então esse sempre foi o nosso objetivo. Para isso, nós tínhamos uma tarefa. A primeira, ampliar o diálogo com os setores da população, dos quais a esquerda e a centro-esquerda têm estado afastada ao longo dos últimos anos. Vou citar 2 exemplos: o eleitorado evangélico e essa nova classe trabalhadora que não é muito ligada à CLT. Essa nova classe trabalhadora que tem um perfil de um novo empreendedorismo. É um debate que precisa ser feito também, mas no cotidiano, ao longo do tempo. Mas é um dado de realidade, um fato, esse distanciamento da esquerda e da centro-esquerda com esse perfil de eleitores. E nós precisamos também escapar da armadilha da polarização, porque a extrema-direita viria para a disputa da eleição, na hipótese de disputarmos o segundo turno, que foi o que acabou acontecendo, de polarizar, reforçando o antipetismo aqui em Cuiabá. E a forma de escapar dessa polarização foi pautando a campanha nos problemas da cidade. Isso desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno eu busquei ampliar o diálogo com o setor mais amplo do eleitorado e escapar da polarização pautando os problemas concretos da cidade. A saúde pública, o transporte coletivo, a educação infantil, a questão da moradia. Então foram pautas que nós procuramos trazer para o centro do debate para evitar aquela disputa artificializada pela polarização propagada pela extrema-direita, que trabalharia a pauta dos costumes, que trabalharia o antipetismo, como acabou fazendo no segundo turno. Foi uma escolha arriscada, porque eu poderia não ter ido para o segundo turno. Nosso objetivo era buscar o eleitor identificado conosco e ampliar esse eleitorado. E nós já fizemos isso desde o primeiro turno da eleição. Eu passei para o segundo turno por uma diferença de 0,5 ponto percentual em relação ao Botelho, que ficou em terceiro lugar. E no segundo turno, assim, já no final do primeiro turno e nos primeiros dias do segundo turno, nós já tivemos que enfrentar o esforço que o candidato adversário fez para trazer a disputa para a polarização em torno de temas que não tinham sentido nenhum, como aborto, droga, ideologia de gênero e o antipetismo. Ele fez a campanha do segundo turno todo focada no antipetismo. E eu buscando, olha, nós temos que debater os problemas da cidade e respeitando o eleitor crítico ao PT e buscando diálogo com ele para que a gente pudesse furar a bolha e alcançar os 50% mais um. Não chegamos aos 50% mais um, mas fizemos 46,2%, mais de 147 mil votos. É um resultado que, na minha opinião, foi muito expressivo, muito positivo, se a gente considera todo o caminho que nós percorremos desde o início da campanha. Não, sem dúvida foi um resultado excepcional. Melhor que isso, só a vitória mesmo, né? Mas foi um resultado consistente. O que você fala aí em antipetismo, que vem sendo, quer dizer, não é uma nova narrativa, é uma narrativa que já vem há algum tempo, né? Desde o início, desde a primeira campanha eleitoral aí, relacionada a Bolsonaro. E essa coisa do antipetismo é um negócio meio sem argumento. Quer dizer, é mais ou menos como jogar pedra na vidraça. Eu jogo porque jogo, não tem uma fundamentação exatamente, né? O que seria esse antipetismo na sua visão? O antipetismo, ele não é uma novidade, principalmente aqui em Mato Grosso e em Cuiabá. Porque, de um modo geral, a sociedade ela é conservadora no campo dos costumes, ela tem uma visão mais liberal da economia. Isso sempre
foi um elemento com o qual nós tivemos que dialogar nas disputas eleitorais. Agora, de 2013 para cá, se fortaleceu muito esse antipetismo mais radicalizado e mais até irracional, eu diria. Porque quando você encontra as pessoas para falar com elas, para abordá-las, o argumento que vem é um argumento que você percebe que não tem muita base na realidade. Por exemplo, não, o PT é isso que está aí, é tudo isso que está aí, toda essa crise que está acontecendo. Aí você pergunta, mas que crise? O que está acontecendo? A economia está em crise, a população está em crise. Mas espera lá, a economia está crescendo. Desde que o Lula reassumiu a presidência, o crescimento econômico foi retomado, com os índices sempre acima das estimativas que são realizadas, a inflação está caindo, o desemprego reduzindo. Então, onde é que está a tal da crise econômica? Não, as pessoas não conseguem ter um argumento para isso. E aí outra coisa é aquela história da corrupção, muito em função de tudo que aconteceu na Lava Jato, isso ficou muito impregnado nas pessoas, mesmo depois de tudo que aconteceu e do que foi demonstrado sobre o sentido que a Lava Jato tinha, tudo que a Vaza Jato depois revelou sobre aquela operação que tinha todo um conteúdo político. Mas ficou na cabeça do eleitorado, muito impregnado pela extrema-direita, porque a extrema-direita tem uma máquina de propaganda muito forte. Por exemplo, citar, olha, os impostos estão aumentando, o Haddad, que é o ministro da Fazenda, que é um potencial sucessor do Lula, sendo denominado como taxade daqui, taxade dali, muito em função dessa máquina de propaganda que se espalha pelas redes sociais a partir da extrema-direita. Isso alcança uma parcela da população. Então, essa é a característica do antipetismo que a gente encontra e que às vezes não tem uma base muito racional. E exatamente por ter consciência disso é que nós buscamos dialogar com o eleitorado mais amplo, sabe? Para dizer, olha, pera lá, não existe isso do PT que tem um projeto para levar ideologia de gênero para as escolas. Não existe isso. Isso é uma invenção da extrema-direita. Banheiro unissex nas escolas. Isso é uma coisa completamente sem sentido. Isso não aconteceu em lugar nenhum aqui do país, e nenhuma experiência que o PT tenha tido de administração de cidade, de estado, mesmo do país nos nossos governos. Agora, Mauro, nós temos uma parcela de responsabilidade, que é o fato de, ao longo do tempo, a esquerda, a centro-esquerda, se afastou muito das bases da população, sabe? O PT nasceu nas comunidades eclesiais de base, na luta dos sindicatos, nas universidades, nas comunidades das periferias das grandes cidades que lutavam por acesso à saúde, por trabalho, no campo da luta pela reforma agrária, da agricultura familiar. E, ao longo do tempo, o PT acabou, em função das responsabilidades de governo que foi assumindo, acabou se afastando das comunidades, se afastando de uma convivência mais cotidiana com a população. E, ao mesmo tempo, as igrejas evangélicas se consolidaram nas comunidades, nas periferias, parte delas com um trabalho social importante, muito positivo, de convivência com a população. E aí, essa população, com o advento dessa extrema-direita que a gente tem no país hoje, dessa máquina de propaganda que eles têm, de fake news, ela acabou criando essa resistência, essa barreira na relação com a gente. Então, um outro aprendizado que essa campanha nos trouxe, que é algo que a gente já tinha isso muito claro, mas na campanha ficou bem evidente, que nós só vamos quebrar a resistência de uma parcela da população ao PT e à esquerda convivendo com essa população, nos aproximando dela, convivendo com ela no cotidiano, porque no cotidiano e no diálogo cotidiano, né, na dialética do cotidiano, e aí trabalhando muito com a ideia daquilo que o Paulo Freire sempre pensou para a educação popular,
é que nós vamos poder quebrar essa resistência ao longo do tempo. Não se faz isso em uma campanha eleitoral. Agora é preciso se fazer isso ao longo do tempo, no cotidiano, nos intervalos entre as eleições, para que a gente não se mobilize apenas nas campanhas eleitorais. Porque é lá que vai nascer, inclusive, um conteúdo para atualização do nosso programa, ou para recuperação de pautas que são importantes. Vou dar um exemplo, essa luta contra a escala de trabalho 6x1, né? Era algo muito nocivo para a população trabalhadora, que é resultado da reforma trabalhista que aconteceu no governo do Michel Temer, na campanha em 2022. Essa questão da necessidade de revogar a reforma trabalhista foi pautada, mas nós assumimos o governo e depois passamos a ter uma postura tímida em relação a essas questões. Isso fortalece esse distanciamento. E aí agora, na eleição de 2024, um candidato a vereador lá do Rio de Janeiro, do PSOL, menino jovem, que foi trabalhador de shopping por vários anos, faz a campanha dele para vereador, toda pautada na luta contra a escala 6x1, e ele sai vitorioso dessa eleição, e essa pauta acabou propagada no país todo, mobilizando a esquerda no país todo, uma pauta bem concreta, que tem a ver com as maldades da reforma trabalhista do Temer de 2017, e que a esquerda deixou de fazer um enfrentamento ao longo desse período em que estamos governando o país. Isso reforça esse distanciamento que a gente precisa reverter. E para mim isso só acontece se a gente vai conviver com as pessoas, onde elas trabalham, onde elas convivem, com todas as contradições que isso representa. Por exemplo, os trabalhadores de aplicativo têm claro na cabeça e na sua tradição de construção que são empreendedores, são empresários. E a esquerda, se não tiver a maturidade de, olha, esse é o ponto de partida, a partir do qual nós vamos debater se de fato existe esse empreendedorismo, se não é uma nova forma de subordinação da classe trabalhadora ao poder do capital, né? Mas é um diálogo que tem que acontecer lá no cotidiano, não a gente chegando com a resposta de que vocês não têm consciência, vocês estão sendo explorados. Não é assim que você constrói diálogo e traz esse eleitorado para próximo, e essa parcela da base social da classe trabalhadora para você. Uma das colocações sua no início da nossa conversa até agora, nesse primeiro bloco, é sempre muito relacionada à questão das mudanças que ocorreram na sociedade. Nós tivemos avanços tecnológicos importantes que mudaram o perfil do mercado de trabalho, dos próprios trabalhadores, você reconhece isso, e há uma nítida impressão de que a esquerda e a centro-esquerda brasileira não acompanharam essa visão, quer dizer, não discutiram profundamente essas transformações, né? Você citou motorista de Uber, quer dizer, a uberização, a coisa da MEI. Nós temos hoje diversos trabalhadores que antes eram ou não tinham carteira ou tinham carteira assinada, hoje tem uma pequena empresa, uma microempresa individual, que eles prestam serviço e se sentem melhor contemplados, tanto financeiramente quanto pela qualidade de tempo que tem, da capacidade de definir, né? Olha, eu vou trabalhar nessa semana, na terça, na quinta, na sexta, e não vou trabalhar nos outros dias. Quer dizer, essa possibilidade que as MEIs e essas novas relações de trabalho permitem. O home office, né? Longe daquela pressão da subordinação direta do empregado a um gerente, a um chefe de seção, etc. Essas mudanças todas não foram percebidas. É preciso parar um pouquinho, vamos conversar por aqui. Os grandes congressos reunindo a esquerda e os partidos de esquerda nessa discussão, porque hoje parece mesmo
que não existem bandeiras a serem defendidas pela esquerda. Não é essa a sensação que fica? Mauro, é exatamente esse o desafio da esquerda, e é o desafio do modelo de estado de bem-estar social que a gente tem no mundo hoje. É um desafio para a esquerda porque o PT, por exemplo, o PT se formou muito a partir da luta dos sindicatos, da defesa da CLT. E nós estamos vivendo um processo de mudança tecnológica importante no mundo nos últimos anos, acelerado inclusive pela pandemia, que no Brasil coincidiu com essa fragilização da nossa legislação trabalhista trazida pela reforma que aconteceu no ano de 2017, no governo do Temer. A reforma sindical, os sindicatos também se fragilizaram muito. E como você disse, essa mentalidade do empreendedorismo ela é muito forte hoje na classe trabalhadora. Então é um desafio para a esquerda, o desafio de se conectar a essa lógica nova, a essa perspectiva nova da população trabalhadora. E assim, não há resposta pronta para isso, viu? Mas é uma resposta que nós temos que buscar em diálogo com essa parcela da população. Não adianta a gente querer, distanciado da vida cotidiana das pessoas, buscar resposta para isso. É em diálogo com essa parcela da população que nós vamos encontrar respostas. E temos que ir desarmados para encontrar respostas absolutamente novas. Então, isso é um fato. Segundo, nós jamais vamos abrir mão de uma coisa que é o Estado prover os mecanismos de proteção social da população trabalhadora para quando ela não tiver mais capacidade de trabalho, ou na velhice, ou no adoecimento. E essas novas formas de trabalho, de relações de trabalho, elas carecem disso. Então, um trabalhador de aplicativo que atua como Uber, se ele sofre um acidente, precisa ficar um período afastado, se o carro estraga, precisa passar um conserto, ele fica completamente sem renda nesse período. E aí é preciso se construir mecanismos, e só o Estado é capaz disso, para assegurar proteção social a esse trabalhador. A ideia seria um formato híbrido, quer dizer, entre a questão do empreendedorismo, da capacidade do trabalhador autogerir o seu próprio negócio, quer dizer, de tocar o seu próprio negócio, ao mesmo tempo tendo essa proteção estatal, essa garantia de que, de alguma maneira, ele vai ter um seguro capaz de atender ele nesses casos de vou ficar sem trabalhar. Enfim, esse formato novo, híbrido, é isso que você está defendendo? De um lado, assim, Mauro, por exemplo, esse trabalhador, esse empreendedor, que formalmente é um microempreendedor individual, ele precisa de um mecanismo de proteção da previdência social, da seguridade social, e é o Estado que vai oferecer isso. Então ele tem que estar protegido. No caso de adoecimento ou na velhice, ele precisa ter um mecanismo de proteção social que lhe dê uma renda para ter vida digna. Bom, como assegurar isso? Porque o X da questão nisso é você identificar qual será a fonte de financiamento para isso. Porque esse trabalhador ele tem uma certa resistência ao Estado, porque ele diz, bom, se você vem com essa conversa de proteção social, você está querendo me taxar de alguma forma, cobrar algum imposto de mim. Então a gente tem que identificar de onde virá o recurso para financiar isso. Bom, mas nós não podemos esquecer, vamos usar o exemplo do trabalhador de aplicativo,
que por trás dele há uma empresa, há alguém, por exemplo, a Uber cobra taxas pesadas desses trabalhadores, que são de no mínimo 25% daquilo que ele produz em cada corrida. Mas essas taxas, em algumas situações, podem chegar até 50%. E ela lucra com isso. Será que o financiamento dessa proteção social não deve vir da empresa que é a Uber, para citar um exemplo? E há um outro debate que é importante também, Mauro, que é o seguinte: será que com todo esse processo de avanço da tecnologia, não seria possível organizar formas de organização do trabalho para que haja uma espécie de autogestão do trabalho sem essa intermediação de uma empresa? Por exemplo, cooperativas de trabalhadores de aplicativo que tenham o seu próprio aplicativo para evitar que haja essa cobrança, essa expropriação de mais-valia, para usar um termo da ciência econômica velha clássica, né, da nossa eterna esquerda, do marxismo, para você evitar essa expropriação de mais-valia da Uber, os próprios trabalhadores autonomamente organizarem a autogestão do seu trabalho, para que ele tenha, para que o produto do seu trabalho fique com ele e não uma parte seja expropriada pela empresa, por esse patrão invisível que é a Uber. Então é todo esse debate que precisa acontecer, e ele tem que acontecer em diálogo com esse trabalhador, porque esse trabalhador ele tem muito claro isso: olha, eu quero autonomia, eu não quero ter patrão, eu não quero ter chefe, eu quero definir qual vai ser a minha jornada de trabalho, qual vai ser a minha carga horária, os dias da semana que eu vou trabalhar, o horário em que eu vou trabalhar. Ou seja, ele quer isso, ele quer o poder disso para ele. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, no diálogo, ter claro: olha, ao lado disso é preciso que venham outras coisas asseguradas a você. De um lado, a autogestão do trabalho, de outro, a proteção que o Estado precisa oferecer quando você não tiver capacidade mais para o trabalho, por conta da idade ou por conta de uma intercorrência do adoecimento, de algum problema que te afaste do trabalho. Mas é um debate que tem que ser feito no cotidiano com essa parcela da população. Não é a esquerda encastelada nos mandatos parlamentares, ou nos governos, ou na academia, ou nos sindicatos, com aquela visão: não, nós não podemos. Não adianta, isso é uma realidade, é um fato com o qual nós temos que saber trabalhar agora. É interessante essa visão, mas ao mesmo tempo ela abre para uma discussão maior, né? Porque, veja bem, vamos continuar aí no exemplo do trabalhador por aplicativo. Ele é um trabalhador autônomo, ele trabalha, presta serviços para uma empresa, né, de aplicativo que faz que também presta serviços para esse motorista de Uber, quer dizer, é uma troca aí. O que talvez falte, e aí me parece que é correto o papel do Estado, é estabelecer regras, né? Porque, veja bem, eu não acho que o papel do Estado seja bancar situações, o trabalhador de Uber, que ele é autônomo, que ele trabalha por conta, que ele faz o horário, que ele não está sob o abrigo da CLT, que o Estado tenha que bancar 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho dele, no caso de um afastamento médico. Isso deveria fazer essa parceria do motorista de aplicativo com a empresa do aplicativo, quer dizer, ela deveria, ela mesmo, proporcionar isso. E aí eu falo parceria, porque seria uma responsabilidade dos dois. Então, essa visão, eu acho que essa relação mais nova é importante ter e defender essas coisas. Não sei se essa solução está, eu não sou economista, não tenho essa qualificação, né? Eu sou um palpiteiro. E eu estou falando nisso porque, assim, me parece lógico
certo? Que se você estabeleceu uma parceria em que um presta um serviço, o outro presta outro, né? E um terceiro lá é beneficiado e paga a conta, que também é alguém que se beneficia desse serviço dos dois, quer dizer, o consumidor final, ele acaba pagando essa conta, né? Então é preciso ver como é que se resolve isso de maneira a se criar um fundo, porque eu acho que a Previdência nossa, ela não suporta mais. A Previdência tem uma dívida bilionária, né? Mais de 300 bilhões. Oi? A Previdência não suporta, não vai suportar ao longo do tempo, na lógica em que a gente está, quem já está vinculado a ela. Não, Né? precisa É um encontrar problema um caminho sério. e buscar caminhos alternativos que não sejam Isso. de Agora você colocar o está dizendo Estado uma como coisa cara. que pode ser a solução. O que precisa é de novas regras. São essas novas regras que precisam ser construídas. Porque é lógico que, ora, se a Uber lucra com isso, ela pode assumir essa responsabilidade. Agora, isso precisa estar estabelecido numa norma, numa regra que ela tenha que obedecer, porque também isso não virá espontaneamente. Terá que ser resultado de um processo de negociação que tem que ser necessariamente mediado pelo papel do Estado, pela legislação, pelo parlamento. A gente Então, pegou esse exemplo do Uber para mostrar de uma forma mais clara quer dizer, as mudanças que aconteceram na sociedade, nos trabalhos. Aliás, nem sindicato quase tem hoje. Quer dizer, tem, mas eles não têm o poder que tinham há 15, 20 anos atrás. Muito fragilizados. Né? Muito, muito. As próprias centrais sindicais, quer dizer, elas têm um outro papel hoje e que não são longe daquele papel que tinha a CUT há 20 anos atrás e as outras centrais. A gente vê, por exemplo, centrais como a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, que está sempre, teve uma trajetória, vamos dizer assim, mais de centro do que propriamente de esquerda, e que hoje consegue dialogar melhor, consegue debater melhor esses temas e discutir melhor esses temas, como o da uberização, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, buscando esse caminho que me parece que é o caminho do entendimento, né? Eu queria aproveitar essa nossa conversa, quer dizer, a gente fala Cuiabá, mas o senhor teve uma votação muito importante e mostra, quer dizer, foi quase 50%, 50%, a diferença pequena aí de um para o outro, e a gente percebe, então, que tem um eleitorado dividido, né, entre o extremismo, entre a direita extremista, enfim, e a esquerda e a centro-esquerda, que a direita tratou de carimbar tudo como se fosse uma coisa só, né? Se fala, você tem barba, então você é comunista. Esse tipo de comportamento, né, de colocação, que vai se estabelecendo rótulos nas pessoas e nos partidos, e essa coisa leviana de tratar, né, que as pessoas não pensam, né? Na verdade, tem muito disso. Que é uma manipulação, no final das contas, é uma enorme manipulação, né, de um setor ou de alguns setores, tanto da política quanto da tecnologia, né? As Big Techs têm uma responsabilidade enorme sobre essa situação. Mas eu queria falar não do PT, mas da esquerda de uma maneira geral, como é que ela vai sobreviver e dar sinais de que vai, num Estado que se assumiu majoritariamente de direita. Você vai nas cidades do interior, as bolhas bolsonaristas são enormes, o discurso está em todo lado, o antipetismo do sou contra porque sou contra, né? Muito forte, muito arregado, não é uma questão de argumentação, né? A economia vai mal, isso que você falou, quer dizer, mas como vai mal? Né? Caiu o desemprego, a inflação está controlada,
Tem uma série de indicadores aí mostrando, não é que o país está às mil maravilhas, mas está melhor do que estava, né? Há pouco tempo atrás. E a gente está vivendo ainda com esse recal muito grande da direita, que é uma narrativa que se impõe através das redes sociais. Mas eu vi nesse processo eleitoral do ano passado, quer dizer, como a direita é presente, é radical e como ela é mobilizada, principalmente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de uma maneira muito forte, intimidadora, inclusive, né? Quem ousa ter um discurso um pouquinho mais progressista é virulamente atacado, entendeu? É uma situação que nos obriga a pensar, e aí, para onde vamos? E eu queria ver a sua experiência em Cuiabá, uma experiência importante, mas qual que é a visão que o senhor tem do resto do Estado, que é um Estado que tem interesses diferentes, tanto do ponto de vista dos costumes, quanto do ponto de vista econômico, né? Quer dizer, o interesse de desmatar mais, de plantar mais, de produzir mais e de não ter amarras que impeçam isso, enfim. De que maneira o senhor vê Mato Grosso é possível? Mato Grosso já teve um Dante de Oliveira, que é um social-democrata, com uma formação de esquerda, como governador, fez um belíssimo governo, por sinal. Mas a maioria dos governos que sucederam foram governos de direita ou perdidos na poeira, e hoje temos um governo de direita com mais eficiência, quer dizer, do ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Como é que vence isso? Como é que se introduz um novo pensamento? Será que a esquerda vai aprender a trabalhar nas redes sociais? Mauro, Cuiabá foi um grande desafio, né? Mas se a gente olha para o Estado, o desafio é muito maior, é muito maior. Cuiabá passa a ser algo tranquilo quando a gente olha para o cenário do Estado. Agora sim, 2024 foram eleições municipais. A eleição em 2026, ela é uma eleição nacional. E a eleição nos estados acaba influenciada pelo desenho da disputa nacional. E o desenho da disputa nacional é, de um lado, um projeto da esquerda e da centro-esquerda, que governa hoje numa aliança com o centro e com uma parte da direita, com muito problema, né? Apesar dos avanços que o governo Lula trouxe, primeiro, essa questão democrática, né? Da democracia e do respeito ao equilíbrio entre os poderes. Isso foi um avanço importante. É um governo amplo, com a presença não só da esquerda e da centro-esquerda, mas do centro e da direita, mas um governo ainda em dificuldade por conta do principal adversário nosso, que é e será a extrema-direita, que consegue, por meio da sua máquina de propaganda, que são as redes sociais, que é como você, inclusive, finaliza a sua questão, ela consegue alcançar mais rapidamente e com mais força a população, propagando uma ideia de que o país estaria vivendo uma crise sem precedentes, o que não é fato, que não tem base na realidade, mas o que demonstra uma dificuldade nossa de comunicação, de alcançar a população com a narrativa mais sintonizada com os fatos, com aquilo que está de fato acontecendo no nosso país. E há uma parcela da política que é, inclusive, a parcela majoritária no Congresso Nacional, que é denominada de uma forma sintética como centrão, que vai acabar tendo um peso
muito importante no desenho da disputa nacional, porque tanto a extrema-direita vai tentar atrair essa parcela da representação política, quanto nós teremos que buscar diálogo com esse setor. Eu, inclusive, defendo que a aliança para a disputa em 2026 seja uma aliança bem ampla no espectro nacional. E isso tende a se reproduzir nos estados. Agora, aqui em Mato Grosso, com muito mais dificuldade, porque a extrema-direita ela é mais forte aqui e ela consegue, inclusive, acuar a direita tradicional. E ela acaba exercendo uma hegemonia sobre a direita tradicional. A direita tradicional, que tem compromisso com a democracia, ela tem dificuldade em fazer a defesa da democracia por conta de uma convivência muito forte, de uma presença muito forte da extrema-direita aqui. E nós, da esquerda, nós temos que avançar no desenho de aliança que a gente experimentou aqui em Cuiabá, uma aliança dos partidos de esquerda e de centro-esquerda com uma parcela do centro político e da centro-direita, que aqui, em Mato Grosso, é representada pelo PSD e por um setor do agronegócio mais racional, que não se deixa contaminar pelo discurso da extrema-direita. Então é nesse campo que, na minha opinião, nós deveremos transitar aqui no Estado, para poder manter e ampliar a votação e a representatividade sintonizada com o nosso projeto nacional. Porque nós precisamos, por exemplo, ampliar a presença da esquerda e da centro-esquerda no Congresso Nacional em 2026. E nós precisamos fortalecer uma aliança mais programática com o centro e com uma parcela da direita. Mato Grosso, eu acho que pode ajudar nesse desenho. Você falou uma coisa importante na sua fala, que é a questão da democracia. Porque essas pessoas da extrema-direita, elas conseguem mobilizar muita gente justamente pelo desprezo à democracia. Porque a democracia, eu ouvi isso do ministro Alexandre de Moraes, recentemente, e a gente vai tratar aqui no Nossa República, daqui mais uns dias, desse tema, a gente vê que que a democracia ela incomoda determinadas pessoas porque ela abre espaço, né, para mais pessoas terem qualidade de vida. E ele cita o exemplo de que todos os países que a partir da Segunda Guerra Mundial caminharam para a democracia, avançaram muito mais em qualidade de vida do que os partidos que ficaram sob regimes autoritários, sob ditaduras. E a América Latina só começou a se desvencilhar um pouco disso nos anos 80, recentemente. Quer dizer, né? Então, a gente vê uma história aqui que vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e há uma prova incontestável de que as democracias melhoram as condições das pessoas, aos direitos, aos acesso aos serviços públicos, enfim, você tem uma série de benefícios que nos regimes autoritários não tem. Mas essa discussão ela é importante no sentido de retomar pelo menos um equilíbrio, né? E que não é polarização, que é equilíbrio de forças para que as pessoas consigam raciocinar um pouquinho mais, né? Ao invés de só ficar repetindo aí esses mantras da extrema-direita. Eu acho que essa é uma tarefa indelegável, que nós temos que dar conta dela em 2025, de fazer essa reflexão que envolve os partidos, as lideranças políticas, os movimentos sociais, a nossa base social. Nós temos que dar conta de realizar esse debate em todo o Estado. O PT terá uma oportunidade de fazer isso, porque em julho nós vamos renovar a nossa direção nacional, estadual e municipal. E essa renovação se faz pelo voto dos filiados. Então, haverá um debate
dentro do PT em torno da renovação da direção e a partir daí do nosso futuro e do nosso posicionamento nas eleições em 2026. Mas nós vamos fazer isso para além do PT. Há um debate que terá que ser construído no início de 2026, Mauro, que é o debate sobre as federações. Nós estamos hoje em uma federação, PT, PCdoB e PV. A duração dessa federação é até março de 2026. A partir de abril de 2026, ou ela será renovada, ou ela será modificada, ou ela será desfeita, ou ampliada. Então, é um debate que nós teremos que já começar a fazer em 2025. 2026, nós vamos ampliar a nossa federação, trazer o PSOL, trazer a Rede, trazer o PSB, trazer o PDT para essa federação, ou nós vamos acabar com a federação e cada partido disputar sozinho as eleições. Ou fundir os partidos, é possível? Ou vamos fazer fusão de partido. Então, todo esse debate vai acontecer em 2026. Qual é a minha leitura a partir do que aconteceu até agora? Ou a federação ela se amplia para toda a esquerda e centro-esquerda, ou é melhor os partidos disputarem sozinhos. Eu, olhando hoje, eu prefiro ampliar a federação com outros partidos, porque ela vai nos dar mais força eleitoral, inclusive, para ampliar as nossas bancadas no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas. É um debate que precisa acontecer. Agora, para além disso, tem dois outros debates que a gente precisa fazer, que é o debate de governo, ou seja, o governo federal, o governo Lula, precisa agora, já no início do ano, implementar uma agenda mais viva e de mais presença no cotidiano da população por meio de ações concretas, de política pública e de novidades. Há uma carência de novidades. Os 2 primeiros anos do governo Lula foram de reconstrução das políticas públicas que foram construídas nos governos Lula e Dilma após esse período que foi o governo Bolsonaro. Mas nós temos que construir coisas novas para essa parcela da população trabalhadora que a gente vinha discutindo nos blocos anteriores, essa nova classe trabalhadora. Que coisas novas são essas? Que políticas para fortalecer o empreendedorismo, para proteger os empreendedores? Que iniciativas nós vamos construir para essa revolução tecnológica que está acontecendo no mundo e no Brasil, ela agregue qualidade de vida para a população, né? Então é um debate que tem que acontecer da parte do governo. E de outro, o debate programático dos partidos. O que nós vamos apresentar nas eleições em 2026 aqui em Mato Grosso? Que é uma questão que você colocou aí, Lúdio, mas o que vai ser de concreto para a população? Porque entre nós, a gente faz esse debate mais teórico, né, mais filosófico, digamos assim, mas e o concreto para a população? Vocês vão para a campanha defender o quê? Que propostas para o Estado, para o desenvolvimento econômico, para as políticas públicas sociais? Nós vamos ter que encontrar resposta para isso. Que aliança nós vamos construir para a disputa da eleição? Com que partidos? Com que nomes? Para a disputa do governo, para a disputa do Senado, para a disputa da Câmara? Com que discurso também, né? E com que discurso também, né? Porque se não tiver um discurso, uma narrativa coerente e que seja atraente, nós vamos continuar elegendo, e também não estou condenando nenhuma eleição, só estou falando que não se muda esse perfil, porque assim, o que eu acho que é importante no processo da democracia é a alternância, porque isso permite que a sociedade vá crescendo, vá amadurecendo, vá aprendendo, vá tendo experiências diferentes, né? Mas, se continuar como está, essa acomodação num certo patamar pode ser muito ruim, né? Ou para o meio ambiente, ou para a economia, ou para a sustentabilidade das relações todas, ou
para as mudanças climáticas, enfim, é um momento de muita responsabilidade esse 2026. Eu reputo que seja o ano eleitoral mais importante das últimas décadas, por conta da necessidade, dos enfrentamentos que precisam ser feitos. Você está corretíssimo, viu, Mauro? Porque se de um lado é importante essa alternância, né? E aí, por exemplo, em Cuiabá, por mais que eu tema pelo que possa acontecer nos próximos 4 anos, a extrema-direita venceu as eleições e a população vai experimentar em Cuiabá um governo de extrema-direita. Isso, a alternância, ela é importante porque ela amadurece a população. Em 2028, nós teremos uma população muito mais amadurecida para tomar a decisão na hora de escolher o próximo prefeito de Cuiabá. Agora, 2026 será um ano decisivo para o destino do nosso país e para o destino da humanidade também, né? Assim como foi a eleição em 2024 nos Estados Unidos, né? A volta do Trump. O que vai ser desse governo Trump, né? O que vai ser das relações, da geopolítica mundial, né? O que vai ser do debate das mudanças climáticas, porque assim, a crise climática está aí, né? Ela está presente, a gente está já vivenciando situações extremas frequentes que são resultado concreto das mudanças climáticas. Então, o que nós vamos propor para fazer esse enfrentamento, né? E eu acho assim, é preciso fazer autocrítica. Nós temos sido tímidos em relação a essa pauta no governo nacional, viu? Hoje. É uma reflexão que a gente precisa fazer. É verdade. Eu acho, por exemplo, nessa medida, que o Supremo, e aí incomoda muito a direita, a extrema-direita, o Supremo tem sido politicamente mais progressista, mais responsável, eu diria, em relação ao futuro, do que a própria política, né? A política está se perdendo e criando uma situação complicada aí, a meu ver, para o nosso futuro. E quando a gente fala da questão climática, ela não pode ser dissociada da questão econômica em Mato Grosso. Muito pelo contrário, você não sobrevive. Então, se não tiver um produtor rural, não for um ambientalista por natureza, quer dizer, pela natureza do seu próprio negócio, essa coisa vai entonar. Isso é muito ruim, porque economicamente derruba o Estado e aí não sobra nada, né? Não vai sobrar nem mato, nem soja. Vai ser bem complicado, né? Nem água, né? Nem água. Aí é terrível a situação. É preciso uma visão mais pragmática, me parece, e mais avançada, né, nesse sentido. E aí não é questão de direita ou de esquerda, de ideologia essa, ideologia aquela. É uma questão de sobrevivência. Mas, Lúdio, eu agradeço muitíssimo a sua presença. Espero ter você mais vezes na nossa República, para a gente ir conversando ao longo do tempo. Eu vou propor o programa, a partir desse ano, tem novo formato, aos pouquinhos vai se ajustando, com mais gente participando, com mais gente entrevistando. Enfim, a gente está trabalhando muito isso e eu espero que você possa nos ajudar a fazer esse programa, a pensar junto com a gente. Não é um programa de esquerda, não é um programa de direita, é só um programa que tem uma preocupação de que nosso Estado e o Brasil como um todo melhore, né, para o futuro, para garantir algum futuro, né, para todos nós e para as próximas gerações. Muito obrigado, querido, pela sua participação, parabéns pela eleição, pela condução da sua campanha, que foi didática, não venceu, mas venceu. Né? Acho que é uma campanha que todo mundo, de alguma maneira, inclusive a extrema-direita, respeita, porque foi um jogo limpo, um jogo muito bonito de se ver. Eu é que agradeço, viu, Mauro? E sempre à sua disposição aqui. Obrigado, querido. Grande abraço. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana, uma nova entrevista tão importante quanto esta com o deputado Lúdio Cabral. Até já.